E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, para quem já acompanha o meu canal há mais tempo, sabe que eu sou meio que um entusiasta, principalmente da propulsão elétrica. A experiência de conduzir um carro elétrico é muito interessante. A entrega do torque imediato, isso tudo traz, sabe, uma sensação ao volante muito diferente do que a gente está habituado, daquele motor, praticamente a reação, aquele motor térmico que precisa de transformar uma energia potencial em energia cinética, né? Transformar o combustível, a relação ar-combustível, em potência e torque. Quando você tem motores elétricos ligados praticamente direto nas rodas, você tem a entrega de torque imediata. Bacana? Então isso traz uma sensação muito legal no dia a dia. Seja uma nave dessa daqui, um e-tron desse daqui, monstro, que para você ter uma ideia, com toda a blindagem que ele tem, praticamente a mecânica ignora, porque o torque do motor ignora esse acréscimo de peso. No dia a dia, eu utilizo um carro elétrico por assinatura e experimento, tenho esse benefício, mesmo sendo um carro de potência menor, é muito mais prazeroso de guiar um carro elétrico do que muitos carros a combustão. Só que para chegar nesse mundo ideal, onde a gente vai ter carregadores à disposição de todos, em todos os lugares, para que as baterias possam receber essa energia rapidamente, ou pelo menos passar, nem que seja um pouco longe do que você consegue abastecendo um carro num posto de combustível convencional, eu acho que ainda tem muito chão. Eu acho que essa transição, não só no Brasil, que a infraestrutura ainda é pior, mas também a nível de mundo, eu acho que ainda estamos distante de conseguir realmente ser proprietário de apenas um veículo elétrico. Eu acho que quem tiver um elétrico vai ser como um segundo carro, vai ser geralmente um entusiasta, empresas que querem se beneficiar de créditos de carbono, coisas do tipo. Agora, para o uso, para o afegão médio como eu e você, a história é um pouquinho diferente. Então vamos para uma realidade um pouco mais aceitável nessa transição, que no meu caso vai durar um pouquinho mais. O que a gente tem hoje no mercado, além de vários carros elétricos? Está chegando vários carros elétricos. A indústria está sendo obrigada a descontinuar os motores térmicos. Normas de emissões, meio ambiente, ainda uma especulação, uma certa hipocrisia. Em determinados países, a energia elétrica é conseguida de maneira, às vezes, tão poluente quanto a utilização de um motor térmico. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas existem tecnologias que já estão no meio de nós há quase 30 anos. Aqui nós estamos com um Prius de minha propriedade de geração 3. Então, o Prius foi lançado lá próximo de 1997, a primeira geração, depois teve uma segunda geração, esse é de terceira geração, e agora a gente pode falar de Prius, praticamente a quarta geração seria esse Corolla Cross híbrido aqui. Por que eu estou com esses dois carros? Porque eu quero falar principalmente de um ponto muito importante para você que tem dúvida, agora que esses carros chegam no mercado de seminovos. Qual que é a sua preocupação? Você quer comprar um híbrido 0 km? Eu digo para você, pode comprar sem problema algum. Sem problema algum. Apesar da garantia para o sistema elétrico e bateria ter aí 8 anos de duração, dependendo da marca, nós temos veículos como esse outro Prius, que já está com mais de 10 anos, mais de 100 mil quilômetros rodados e o sistema híbrido está perfeito. Não houve nenhuma substituição aqui de bateria, de inversores, nada. O motor continua sem retífica, tudo legal. Funcionando muito bem, assim como vários veículos híbridos da marca Toyota, Lexus, funcionam perfeitamente nos Estados Unidos, onde foi mais amplamente utilizado, né? Antes de começar a chegar no Brasil, já há muitos anos, você já tem aí a presença dessas motorizações híbridas aí da Toyota. Então vamos lá. A gente primeiro tem que começar a se preocupar com o tipo de transição que vai acontecer. Há esses dias atrás eu visitei a fábrica da Toyota e lá foi apresentado várias tecnologias que a Toyota já tem no mundo. Para vocês terem uma ideia, a Toyota tem um carro que usa o hidrogênio
que passa por um tipo de reator que alimenta uma bateria pequena e um motor elétrico. É um carro elétrico sem precisar de fonte de eletricidade. Você abastece os cilindros de hidrogênio e o hidrogênio vai te dar uma capacidade para rodar milhares de quilômetros. E na hora de abastecer é muito mais rápido do que uma carga elétrica convencional. A Toyota também tem o Prius Plug-in. Ele é híbrido, tem um motor a combustão, tem bateria, tudo bonitinho, mas também tem para você ligar no dispenser. O que é um dispenser, pessoal? O dispenser é isso aqui, ó. Muitas pessoas pensam que isso aqui é um carregador. Isso não é um carregador, isso é um dispenser ligado à rede elétrica que vai permitir que o carregador do carro puxe essa energia para ele. Então, o carregador do carro vai conversar com esse dispenser e vai ver, opa, você tem capacidade de me dar quanto de comida aí? Então, é assim, é aquela conversa. Ali é como se fosse apenas a entrega da comida. A boca da bagaça está aqui, a limitação do que vai entrar de energia está no carro. Entenderam? Então vamos lá. Isso quando a gente fala de um carro plug-in. Mas o que eu vejo hoje para o nosso mercado? Ou você tem grana para poder ter um elétrico para você curtir e tem o seu carro híbrido não plug-in ou térmico, né, o famoso motor a combustão para viagens, ou você vai ficar meio assim complicado se pegar um elétrico puramente. Se você tiver um único carro elétrico, prepare-se para viver naquele terror do medo da bateria acabar, de ter que ficar fazendo contas se o seu carro vai dar para ir e voltar em tal lugar. Apesar de ter alguns dispensers espalhados por aí, por ainda ser gratuito, nesse exato momento que eu estou gravando para vocês, a legislação ainda não é muito clara com relação a como cobrar essas recargas, então a gente tem um sucateamento de vários pontos de recarga de carros plug-in. Então a gente vê que ainda falta muito. Você acha que um determinado carregador vai estar funcionando, se planeja, quando chega lá está quebrado. E aí já está acontecendo, você que está assistindo esse vídeo já deve ter visto alguns elétricos andando de plataforma, elétricos novos. Por quê? A bateria acabou. Tá bom? Isso pode acontecer. Então, o que eu vejo hoje de mais racional no mercado? Onde você tem o benefício de ter o auxílio do motor elétrico, né, do conjunto elétrico, mas sem precisar de depender, em hipótese alguma, de uma fonte de energia externa. São os híbridos, puramente híbridos, sem ser plug-in. É o híbrido que precisa apenas do motor térmico e da inércia para poder carregar a bateria. Isso mesmo. A energia, quando você está com esse carro em movimento, que você tira o pé do acelerador, ele aproveita para usar o motor elétrico e ele vai fazer a função de gerador, como se fosse um gigantesco alternador. É incrível, né? O motor elétrico, ele é tração, ele é partida do motor a combustão e ele é um gerador. Legal isso, né? Um conjunto que vai dentro dessa chamada de transmissão do carro. São dois motores trabalhando e aí tem toda uma tecnologia, a gente pode falar disso num outro momento. Como que funciona a manutenção de um carro híbrido, no caso aqui da tecnologia da Toyota? Convencional, a mecânica extremamente confiável da Toyota. Você vai ter óleo, velas, filtros, normal, as revisões convencionais de um motor térmico. Porém, essa exigência do motor ela é bem menor do que de um motor térmico puramente sem nenhum tipo de auxílio de um motor elétrico. Você vai ter o quê? Um motor térmico trabalhando numa faixa mais ideal de rotação. Inclusive, pode ser adotado um tipo de ciclo diferente, o tal do ciclo Watson. Eu vou falar desse jeito, eu acho que é o jeito para vocês entenderem. Ele não é mais aquele ciclo Otto convencional. Ele muda um pouco a forma como esse ar combustível é admitido, como acontece essa compressão dentro do motor. Então, você tem então uma otimização de funcionamento para quê? Para que haja a recarga da bateria, que o carro possa funcionar o máximo possível sem exigir do motor térmico e sim trabalhando em conjunto com o motor elétrico. Em situações que você mais gasta combustível, na hora de tirar o carro da inércia, sair, começar a rodar, que é o momento que mais é ruim, basta você usar sua bicicleta como exemplo, na hora que você vai pedalar, na hora que você vai dar a primeira pedalada, pesa um pouco e depois que você embalou, vai embora, já saiu da inércia. Manter aquele corpo em movimento é mais fácil depois que você sai da inércia. E é o que acontece com os carros
híbridos. Você tem um motor elétrico ajudando, dando um empurrãozinho, e depois entra o motor térmico e ali eles vão alternando, trabalhando em conjunto ou somente um deles em determinado momento. Manutenção continua existindo, porém menor. Quando a gente fala até mesmo dos freios, manutenção é menor. Você tem uma redução drástica na manutenção comum quando você tem um carro híbrido. Claro, as revisões continuam sempre nas mesmas quilometragens, mas quando a gente fala de desgaste de componente, isso muda muito, tá bom? Então aqui a gente já tem uma geração muito confiável. A gente tem um amadurecimento da tecnologia híbrida, principalmente com uma marca muito preocupada com tecnologia, que é a Toyota. E aí eu volto no assunto que eu comecei a falar do contato que eu tive lá na fábrica com várias tecnologias. A Toyota tem hidrogênio, elétrico plug-in, puramente elétrico e os híbridos. E aí eu perguntei, por que vocês não colocam de uma vez o elétrico plug-in e traz os seus elétricos aqui para o Brasil? Eles têm muito cuidado porque não querem que o brasileiro tenha uma experiência ruim com a marca. Eles se preocupam muito com a satisfação que o cliente vai ter, principalmente quando ele estiver usando, dependendo de um fator externo que é a energia elétrica. Aquela coisa que ainda você não tem uma estrutura boa no país, eles não querem que o cara chegue lá, puxa vida, meu carro está consumindo muito. Por quê? Porque eu não estou conseguindo fazer a recarga na energia elétrica. Puxa vida, meu carro, eu não consigo viajar com ele. Por quê? Porque eu não tenho como recarregar esse carro rapidamente. Então eles estão esperando. Os japoneses da Toyota são bem inteligentes, vamos dizer assim, né? Parece redundante, né? Japonês, inteligência. E aí o que acontece? Eles pensam, eles estudam mercados, poderiam entupir o Brasil de carros mais acessíveis, plug-in, mas sabem que poderiam, às vezes, gerar uma insatisfação, é o que eu entendi. Legal? Então, para isso, a gente tem aqui esse carro que eu adquiri com problemas que foram colocados, acreditem, o defeito desse carro foi colocado na hora da manutenção. Para vocês terem uma ideia, às vezes a falta de conhecimento, né, o desconhecimento faz com que gerem problemas sérios no carro. Já resolvemos o problema, era um problema mais simples do que a gente imagina, mas são peças que não são tão baratas. Elas duram muito tempo, mas são peças um pouco com valor mais alto. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, talvez a peça de valor mais elevado que a gente pode ter num carro desses, tá bom? Mas aqui a gente está falando de um carro rodado, mais de 100 mil quilômetros, 10 anos de fabricação. Então isso é um problema do terceiro e quarto dono, no caso eu. Vamos falar agora de um 0 quilômetro que tem garantia de anos. E aqui uma evolução, né? Para o nosso mercado, a Toyota tem toda essa evolução que já existiu, né? Existe um abismo de tecnologia da geração 3 para esse daqui. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Houve melhorias em baterias, refrigeração de baterias, né? A dimensionamento, as coisas vão evoluindo. E aqui é o primeiro Flex, né? Puxa vida, o primeiro Flex, para mim eu não vejo muita... uma coisa de outro mundo, porque para o motor ser flex passa uma programação, uma calibração e um sistema que permita uma partida a frio quando está usando etanol. Para mim é isso. Até porque esse carro, ele usa o sistema de aquecimento, ele é injeção indireta. Pô, DG, mas puxa vida, os carros hoje é tudo injeção direta. Por que esse híbrido de última geração não precisa de injeção direta? Porque a injeção direta, ela veio para reduzir emissões. E esse motor, naquela fase onde exige que ele possa poluir mais, o motor elétrico está trabalhando em conjunto. Então, a injeção indireta é suficiente. E o melhor, manutenção muito mais fácil, né? São injetores que não vão sofrer com o uso do etanol. Então, a gente tem uma evolução. Tamanhos, olha só o inversor aqui, já dá para ver, no visual a gente tem uma redução do tamanho do inversor. A gente tem programações diferentes, como eu acabei de dizer, principalmente evolução em baterias, né? A capacidade daquela bateria receber energia, de entregar energia e de principalmente refrigerar. A bateria precisa de ventilação e os projetos vão evoluindo à medida que a ciência vai avançando, a engenharia, as coisas vão acontecendo, beleza? Então está aqui uma das últimas palavras que a gente tem. E na prática, um carro híbrido como é? Bom, vou dizer para vocês, 15 quilômetros de média no percurso misto, no etanol,
e 22 quilômetros ou até mais com a gasolina. O que vocês acham? Tá bom ou quer mais? Com ar-condicionado ligado, um carro confortável, um carro com muitos equipamentos. Quanto mais preso no trânsito você rodar, melhor ele é, mais econômico ele é, porque ele prioriza usar o motor elétrico. Então, eu consegui boas médias de consumo com esse carro, que fica de fazer inveja a populares como o Up TSI. Vamos dizer para vocês, eu tenho aqui um carro grande, confortável, tecnológico, que consome feito um carro compacto com motor turbo 3 cilindros. É isso, é uma comparação que eu posso fazer para vocês, tá bom? Com o passar do tempo, esse carro vai entrando no mercado de seminovos, vai cair no segundo, terceiro dono, ok, e depois ele vai virar isso que virou aqui. Aí é que peças como atuadores de freio elétricos podem começar a sofrer problemas, porque você não tem mais um motor gerando vácuo o tempo todo, então você tem servos elétricos, pode apresentar problemas com o passar do tempo. Você pode ter problemas também em algum conector, se você deixar levar o seu carro para qualquer curioso mexer. Sabia que você consegue dar perda total num carro desse apenas espetando um fio? Deixa eu falar para vocês. Essa parte em laranja que vocês estão vendo aqui chama-se cabos de alta tensão. Aqui passa, vamos imaginar assim, que dá para te derrubar ou te matar. E aí você vem e espeta isso aqui com canetinhas de teste. E você rompe o isolamento, criando possibilidade de fuga, criando aí um arco voltaico, criando um problema, uma fuga de energia por esse furo. Por isso que ele tem um isolamento muito bem feito, porque tem que ficar dentro do cabo e não pode sair. Se você furar, você simplesmente pode estragar um cabo que custa aí hoje talvez uns 15 mil reais. Num carro de 60, um quarto do preço, vai estar quase que perda total no carro. Entenderam? Sem contar que quando você vai trocar um cabo desse, tem que desmontar praticamente o carro todo. Tem um monte de coisa para fazer, então, por isso, se você tem um híbrido, não leve em qualquer lugar, tá bom? Leve principalmente na rede de concessionárias ou numa oficina mecânica que tenha know-how e treinamento para poder mexer com esse tipo de tecnologia. Você vai, mais uma vez, vai prestar atenção em todos os itens que eu comentei e aí vai conservar. Vamos lá, uma outra coisa que está acontecendo no mercado e está chegando agora com esse nome de híbrido e eu preciso chamar a atenção de vocês. Está chegando agora no mercado o tal do híbrido leve. Cuidado com o tal do híbrido leve. Ele está aproveitando uma brecha onde o nosso mercado ainda não está bem balizado e aí te vende um produto como híbrido e ele não é híbrido de verdade. Ele é um híbrido só para gerar problema. Essa é a verdade. Ele vai ter componentes elétricos menos robustos, caros, para aquele motor, para aquela montadora atender norma de emissão, mas você não vai ter o benefício de fato de economia de combustível. Para valer a pena. Porque quando você tem um carro que praticamente dobra a sua autonomia por ser híbrido, ela praticamente se paga com o uso do carro. Agora, quando você pega um carro híbrido, com aquele tanto de parafernália a mais e que ele não entrega para você o benefício da economia de combustível, aí a coisa fica meio complicada. E está chegando. Corra do tal do híbrido leve. E se você vai comprar um carro híbrido, veja, é híbrido leve? Cuidado com isso daí. Cuidado com isso daí, o preço tem que estar muito abaixo de um híbrido. Se estiver bem abaixo de um híbrido, tudo bem. Mas lembre-se, isso é um carro para o primeiro e segundo dono, porque a coisa vai ficar um pouquinho diferente a hora que for para os outros donos, principalmente na hora que a gente entra em manutenção um pouco mais pesada. Por falar em manutenção mais pesada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bateria. Está aqui o coração de um carro híbrido, de verdade, e de um elétrico. Aqui a gente está falando de uma bateria mais acessível, porque é uma bateria de um veículo híbrido. Se fosse puramente elétrico, nós teríamos um pack de baterias bem maior e muito mais caro. E por que eu estou com essa bateria 0 km aqui? Para vocês que não sabem, acabou de chegar para mim direto da fábrica da Toyota, fiz a compra dessa bateria em uma concessionária Toyota aqui em Campinas. O preço dessa bateria, R$25 mil. R$25 mil hoje em dia, com o dólar na estratosfera que está hoje em dia. E por que eu comprei essa bateria? Para gerar conteúdo. A bateria do meu carro está ruim? Não, meu carro está funcionando perfeitamente.
Só que eu quero saber, eu quero testar. O que acontece com essa bateria, mesmo ela estando boa, o carro funcionando? Será que eu tenho diminuição do meu consumo? Será que a bateria trabalha menos ou não com a bateria nova? Então eu fiz questão de comprar porque o meu canal é para gerar conteúdo para que você possa conhecer e não ter que sofrer com essas coisas depois. Ensinar você, de repente, na hora de comprar um carro desse usado, você poder fazer um teste dinâmico e falar, pô, eu vi lá na DG que o carro tem que rodar pelo menos um pouco mais assim na bateria. Ah, quando eu estou em desaceleração, ele não pode demorar muito para carregar. Eu quero descobrir isso e passar para vocês. E fui lá e comprei essa bateria. Vamos dar uma olhadinha nela? Vem cá para vocês verem. Vamos abrir aqui. Uma bateria 0 km. Olha só, ela vem até com olha só, ela vem até com a peça do monobloco, cara. Olha só, não é só o pack aqui não, ela vem até inclusive com essa parte aqui, ó, de fixação. Olha só, a travinha, a presilha para prender o cabo novo, olha só. Toyota, né, galera? Toyota. É que negócio, toda vez que eu elogio uma marca aqui, né, seja Honda ou Toyota, o pessoal vai falar que eu estou fazendo uma propaganda, e parece mesmo, né? Uma propaganda que eu paguei 25 mil para poder fazer. Legal, né? Muito bacana, né? Então tá aqui, eu comprei a bateria e quero fazer alguns testes. Antes de instalar esse pack novo de baterias, eu vou fazer ainda alguns circuitos, uns 3 ou 4 circuitos diferentes, várias vezes. Na hora que eu ver que está ok, vai entrar a novinha aqui e nós vamos ver se vai mudar alguma coisa. Eu vou passar isso para vocês entenderem, tá bom? Não é legal? Não é bacana ter alguém para poder fazer essas maluquices para vocês? Não é legal? É bom, é para isso que a gente está aqui. Eu gero esse tipo de conteúdo. Trazer para vocês, é um conteúdo mais sério, enquanto muitos estão preocupados aqui com o abafador do Corolla Cross, é ou não é? É, pessoal, tem gente preocupada com o abafador, mas para dar aquela pitada, que tal a gente falar um pouquinho do abafador antes de finalizar o vídeo? Eis o abafador da discórdia, né, que várias pessoas apelidam o carro. Geralmente não é apelidado por quem pode comprar um veículo desse, geralmente são pessoas que não podem comprar um veículo desse. Ou às vezes, até mesmo veículos de imprensa que não recebem o abono de montadora. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha me preocupado com isso nos 2 reviews que eu fiz dos Corolla Cross. Tem uma vizinha minha lá no condomínio onde eu moro, uma casa luxuosíssima que tem leva os filhos todo dia para a escola. Eu perguntei sobre o abafador, ela falou, cara, eu nunca prestei atenção nisso. E também é um dos mais vendidos. Estranho isso, né? Quem compra não se importa. Mas tudo bem, talvez possa não agradar a todos, principalmente vocês que acompanham canais e vídeos, né? Que são entusiastas, às vezes alguma coisa pode incomodar vocês. Mas primeiro a gente tem que explicar para vocês o porquê que determinadas peças às vezes são adotadas e têm um tamanho, dimensão muito grande e é diferente do fabricado lá fora, não é? Deixa eu contar para vocês, lá fora não se utiliza 27% de álcool anidro na gasolina, muito menos a tecnologia do Corolla Cross lá fora também permite usar etanol puro. E acreditem, boa parte, principalmente em São Paulo, hoje estão usando etanol. O componente do abafador tem que resistir a isso também. E a engenharia primou mais por ter uma peça robusta que suportasse bem isso do que simplesmente pensar na estética. Alguns receberam, esse aqui não tem uma tinta preta que camufla melhor aqui, mas por causa do falatório eu acho que em breve eles vão ter que criar um outro sistema aqui, porque não é o mesmo carro, a tecnologia é diferente e aqui tem que ingerir etanol e nada, se bobear, beira os seus 8, 10% de água na composição. Para finalizar esse vídeo, não é um review do Corolla Cross. Eu peguei esse carro para poder passar um tempo com ele, focando mais nessa parte de comportamento. Eu resolvi usar o carro, dirigir ele de maneira normal, para notar a diferença, principalmente em evolução tecnológica desse daqui. E vendo esse abismo tecnológico que hoje já existe entre esse e esse, eu quero saber se esse comportamento, talvez essa diferença de desempenho e de economia, possa estar vindo dessa criança aqui que é a bateria. Então eu vou manter vocês informados, vocês vão acompanhar isso aqui no nosso canal. Espero ter esclarecido um pouco para vocês sobre carros elétricos e híbridos. O carro elétrico é muito bom, acabei de mostrar para vocês uma nave ali, né?
Porém, o híbrido não plug-in é muito legal quando você fala de custo-benefício. No meu caso, hoje, um híbrido plug-in seria excelente, mas eu moro em casa, tenho um dispenser na minha oficina e fica muito mais fácil. E para a grande maioria dos paulistanos, por exemplo, das grandes metrópoles, que moram em prédios que nem sequer o cabeamento pode suportar mais do que 7 kWh. Fica um pouco complicado, né? Tudo, pessoal, vai ter um custo. Vai ter que ter um desenvolvimento, vai ter que ter uma mudança de mente para, de fato, a gente poder ter uma eletrificação em massa dos veículos. Enquanto isso, o híbrido está aí para fazer essa transição tranquila. Um abraço e até o próximo vídeo.